Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindas ao Estilo Nota 1000. Esse programa ajuda mulheres a descobrir o seu estilo e se vestirem com confiança em qualquer ocasião. Eu sou a Adriana Faiana e vou estar com vocês nessa jornada. O tema de hoje é um tema bem bacana. Ele é tema Descobrindo o seu tipo de corpo. Quanto antes você souber disso, melhor vai ser. Vou apresentar os diferentes tipos de corpos que existem e vou entrar em detalhes mais gerais de cada um desses tipos. Vou dar dicas valiosas de formas de melhorar a sua silhueta de acordo com o seu tipo de corpo, usando técnicas de consultoria de imagem que são muito importantes. Mas eu gostaria de deixar claro uma coisa antes. Gostaria de deixar claro que cada uma tem liberdade de usar o que você quiser e que você se sente bem sempre. Eu vou dar alguns exemplos do dia a dia, do que funciona e do que não funciona para cada tipo de corpo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar dos tipos de corpos que existem. Hoje existem 5... Hoje não. Sempre existiram 5 tipos de corpos. A gente tem o triângulo ou pera, a gente tem o oval ou maçã, a gente tem o retangular, a gente tem o triângulo invertido e a gente tem o ampulheta. São esses 5 tipos de corpos que a gente tem. E eu vou entrar em detalhe um pouquinho mais à frente em cada um deles. E por que é importante você saber o tipo de corpo que você tem? Isso gera vários benefícios, vários fatores positivos. Por exemplo, ele gera economia de tempo. Você se veste com muito mais rapidez, você consegue pensar bem antes nas produções que você vai fazer para determinados lugares que você for, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente de lazer, ou no ambiente familiar. Você consegue pensar com mais rapidez, de acordo com aquilo que dá certo para o seu tipo de corpo. Gera economia de dinheiro também, porque você sabe o que fica bom para o seu tipo de corpo na hora da compra. Você não cai na cilada de comprar só porque o vendedor está te empurrando ou usar aquele determinado elemento só porque está na moda. Por exemplo, uma pessoa que tem um corpo retângulo, ele não fica legal com uma roupa com corte reto. E você sabendo disso, você estando ciente desse detalhe, você não vai cair numa cilada. Você vai acabar fazendo investimentos mais inteligentes para o seu guarda-roupa. Gera mais confiança também, porque você valoriza aquele detalhe que você gosta do seu corpo. Por exemplo, uma mulher que tem um corpo oval, que gosta do seu colo, gosta da parte de cima. Você sabe que esse tipo de corpo, ele fica bacana se você evidenciar, ele deixa uma silhueta muito mais harmônica se você evidenciar esse tipo de detalhe do seu corpo. Mas o maior benefício de todos é se conhecer. Saber o que funciona e o que não funciona para você é de ouro. Enaltecer os pontos fortes e disfarçar os pontos fracos do que seu corpo tem é sensacional. Esse é o maior conhecimento. E conhecimento é poder. Quem não se conhece não sabe onde quer ir. E para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Já dizia Alice no País das Maravilhas. Agora é o momento de se conhecer, entender o seu estilo e tirar o proveito desse conhecimento para você. Se sentir mais bonita, se sentir mais atraente, se sentir mais confiante. Mas vamos entrar em mais detalhes de cada tipo de corpo. O primeiro que eu queria falar com vocês é o corpo triângulo ou pera. Vou dar alguns exemplos bem visuais para vocês poderem identificar, só de bater o olho, qual é os tipos de corpos que eu estou falando. E o primeiro é o corpo triângulo ou pera. Vou mostrar alguns elementos para vocês. Ó, esse daí, ele é o corpo triângulo ou pera. As mulheres desse tipo de corpo, elas possuem os ombros mais estreitos, o quadril mais largo, têm coxas mais volumosas e geralmente têm seios menores. É bem visual, né? E a gente tem várias representantes desse tipo de corpo. Aqui estão algumas atrizes, cantoras bem famosas que estão desse tipo de corpo. E o que você busca com esse tipo de corpo? O que você tem que buscar? Você tem que criar uma silhueta mais harmônica. Você precisa disfarçar o seu quadril e as coxas e aumentar a largura dos ombros. Fácil, né? Mas eu vou dar elementos visuais para vocês entenderem bem o que eu estou falando também. Ó, a primeira dica que eu dou para quem é desse tipo de corpo é fugir de calça justa.
Calça justa valoriza e aumenta o volume do quadril e das coxas. Isso acontece também com calças e peças claras na parte de baixo. Então, você sempre deve fugir desse tipo de peça. O segundo elemento são blusas de alcinha. As alcinhas, elas chamam a atenção para a parte de cima dos ombros e evidenciam a falta de volume que você já tem naturalmente nessa área. Então, você também deve fugir desse tipo de elemento. Outro elemento também que é bem perigoso para quem tem esse tipo de corpo são as saias com babado, com volume, rodadas e com prega. Esse tipo de saia ou vestido, eles dão volume no quadril. E quando tem prega ainda é pior, podendo desarmonizar qualquer tipo de corpo. Ou seja, aquilo que é bonito fica desalinhado, desatualizado, desequilibrado. Aquilo que você tem de bonito no seu corpo fica desequilibrado. E tudo que você quer é buscar uma produção mais harmônica, mais orgânica, mais bonita. E eu vou dar alguns exemplos de elementos que ficam bem também para quem tem esse tipo de corpo, para evidenciar o que tem de bonito e disfarçar aquilo que não é tão evidente, que você quer às vezes disfarçar alguns detalhes do seu corpo que te incomodam também. E eu vou dar alguns exemplos para esse tipo de corpo. Aqui a gente tem alguns exemplos de calça de corte reto. A ideia desse tipo de modelagem é disfarçar as coxas grossas e os quadris quando eles são muito largos. Além de cores escuras e cortes retos, causam um efeito visual de afinar as curvas, o que é bem interessante. Outro elemento bem bacana também são as peças com volume e com mais tecidos na parte das mangas. Esse tipo de peça, ele acaba chamando mais atenção para a área de cima, para a área dos ombros, o que consecutivamente deixa uma proporção mais harmônica. Ou seja, ele aumenta o volume numa parte do seu corpo que você não tem muito volume. E aqui outro detalhe também, outro elemento que é bem bacana, que são ombreiras. Para quem é desse tipo de corpo, tem liberdade total de usar e abusar desse elemento. A única coisa que a gente sempre pede para a pessoa pensar um pouquinho e usar modelos de ombreira mais discretos, mais básicos. E eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de celebridades. Vamos embora. Celebridades que são desse tipo de corpo, que usaram de elementos para valorizar, para enaltecer aquilo que elas tinham de bonito. Aqui a gente tem a Beyoncé, tá vendo? Quando eu falo a questão das blusas de alcinha, ele chama a atenção para a parte de cima do corpo, o que faz com que fique desarmonioso o conjunto total da obra, entendeu? Ela é linda, ela é maravilhosa, mas parece que ela tem muito mais quadril, muito mais bumbum, muito mais coxa do que ela realmente tem. Tudo por conta de uma peça que ela está usando uma peça que não evidencia esses detalhes que ela já tem. No lado, ela já está usando uma ombreira, tá vendo como disfarça, como fica muito mais harmonioso? A gente tem um outro exemplo aqui também. A Paola Oliveira. Ela é uma outra representante desse tipo de corpo também. Em uma produção, ela está usando um vestido que tem uma saia mais redonda, mais marcada, uma cintura mais marcada, o que evidencia as coxas dela, e no outro ela já está numa outra proposta bem mais sofisticada, bem mais clean, com uma peça de ombros mais marcados, com um colo mais aberto, bem diferente as propostas. Agora, o segundo tipo de corpo é o oval ou maçã. Esse é um tipo de corpo também que a gente vê bastante. Ó, é bem visual. Ele é oval ou maçã. As mulheres com esse tipo de corpo, elas possuem um volume maior no quadril, elas possuem um volume maior no busto, volume maior na cintura e quase sempre elas têm uma barriguinha saliente. E a gente tem vários exemplos também de mulheres desse tipo de corpo. Tá vendo? É bem visual. Quando você olha um e olha o outro, você consegue identificar
visualmente o tipo de corpo. E o que a gente precisa para esse tipo de corpo ficar com uma produção mais harmoniosa? A gente precisa de elementos que criem linhas que alonguem a silhueta e chamem a atenção para o rosto e para os ombros. Então, eu vou falar de alguns itens que não ajudam em absolutamente nada nesse sentido, de criar uma produção mais harmônica, mais bonita. O primeiro é barriguinha de fora. A barriga de fora, ela chama a atenção para aquela região e sempre aumenta, ressalta essa região e faz com que muitas vezes pareça maior do que essa região é. Então, assim, a área de pele exposta sempre vai ficar em mais evidência, o que vai aumentar ainda a ilusão de que aquilo está maior do que realmente é. Outro elemento que a gente deve fugir são jaquetas curtas. Jaquetas curtas trazem atenção para a área da cintura também, deixando mais evidente ainda o volume nessa área, aumentando a sensação e a ilusão de que muitas vezes está maior do que realmente é. Outro elemento também que é bem perigoso, que são as saias rodadas. A saia rodada traz volume para a área do quadril. Então, assim, sempre prefira saias de corte reto, cores escuras e a cintura na média, nem alta, nem baixa. Isso faz com que a produção fique muito mais harmônica, muito mais bonita. E agora eu vou dar algumas dicas de elementos que valorizam esse tipo de corpo. Vamos lá. A primeira dica é linha vertical. Aposte sempre em linhas verticais. As linhas verticais, elas alongam a silhueta. E ele é uma dica bem bacana, bem legal, que dá para usar bastante. Tanto na parte, tanto como vestidos, calças, blusas. A segunda dica que eu tenho para trazer para vocês hoje é apostar em decotes V ou decote U. Esse tipo de decote chama atenção para a parte superior, criando uma linha vertical, além de chamar a atenção para a parte do rosto e do colo. E alongando a silhueta. A terceira dica que eu tenho, que essa é uma dica importantíssima para todos os tipos de corpo. Aposte no tamanho adequado sempre, 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 sempre. Essa é uma dica para todos os formatos de corpo. Roupa de tamanho errado cria uma silhueta deformada que não favorece ninguém, independente de você estar acima do peso, de você estar no seu peso. Então, assim, roupa no tamanho certo é necessário, é essencial e é tudo de bom. Agora eu vou dar alguns exemplos de algumas mulheres que acertaram e que erraram utilizando esses elementos, tá vendo? A primeira a gente tem a Adele, ela tá com um vestido mais estruturado, tá vendo? Com uma saia rodada. Entendeu quando eu falo a questão? Aumentou muito mais o volume da silhueta dela do que ele realmente é. Já na outra tá com uma cintura um pouco mais acima, tá vendo? Uma saia já tá com uma cintura na média, tá mais adequada, mais correta. E aqui a gente tem uma outra representante desse tipo de corpo. Em uma ela tá usando um vestido de uma modelagem ampla, que aparentemente está até maior do que o manequim dela, do que realmente é na realidade. E na segunda ela já está com uma cintura marcada já no lugar, uma cintura média. Essa é a importância também da cintura média, a cintura marcada no lugar correto. Vamos lá para o terceiro tipo de corpo. O terceiro tipo de corpo, ele é o retângulo. A gente tem muita representante nesse estilo de corpo. Inclusive, eu sou uma pessoa que tem um corpo retângulo. E o que é o corpo retângulo? Ele é um corpo mais quadradão, tá vendo? As pessoas desse tipo de corpo, elas possuem poucas curvas. Ela tem pernas e braços finos, a cintura ela não é definida. O ombro quadril e cintura, na verdade, são basicamente na mesma medida. Muda muito pouco. É uma pessoa que tem um corpo mais quadradão mesmo. E eu vou mostrar elementos que valorizam muito esse tipo de corpo. Ó, a gente aqui tem 3 representantes desse tipo de corpo. Tá vendo? É bem visual a pessoa que é retângulo. Ela
costuma não ter a cintura muito marcada e utiliza de elementos para valorizar esses detalhes e chamar atenção para aquilo que evidencia e que fica bonito. O que a gente precisa para as pessoas que têm esse tipo de corpo? A gente precisa de criar uma cintura para definir a silhueta e deixar ela mais harmônica. Então, vamos mostrar alguns elementos que você deve fugir para quem tem esse tipo de corpo e quer ficar mais harmônica. O primeiro exemplo é gola alta. Eu vou falar que eu gosto muito de gola alta, eu uso esporadicamente, mas eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de gola alta que eu uso e com os elementos que eu vou usar também junto para compor a produção da gola alta. A gola alta, ela cria uma silhueta mais quadrada, porque ela cobre toda a região do pescoço, toda a região do colo, tá vendo? Ela não mostra absolutamente nada de pele, só a parte do rosto mesmo. Então a pessoa fica muito mais quadradona. Outro elemento também que a gente deve evitar, para quem é desse tipo de corpo, são os vestidos de corte reto. Vestidos, blusas, camisas, tudo que tem corte reto a gente deve evitar, porque eles evidenciam ainda mais a falta de cintura. Ou seja, a pessoa fica bem mais quadrada do que muitas vezes ela realmente é. Aqui a gente tem um outro elemento também que não favorece quem é desse tipo de corpo, que são as jaquetas curtas. Jaqueta curta traz atenção para a área da cintura, deixando mais evidente ainda o formato retangular. Jaqueta curta, ela não evidencia a cintura. E é tudo que a gente não quer agora nesse momento. Para quem tem esse tipo de corpo, a gente quer trazer a ilusão de uma cintura. E a gente deve fugir desse tipo de elemento. E agora eu vou dar algumas dicas extremamente importantes e valiosas para quem quer evidenciar a cintura, formar uma cinturinha. Vamos embora. Primeira dica é: aposte em cintos. Cinto é um elemento muito bacana que a gente pode usar e abusar bastante, principalmente na região da cintura. O cinto acaba formando uma linha horizontal e cria uma ilusão de cintura. E acaba ficando muito mais bonito, mais feminino, mais delicado. O cinto, ele é um elemento bem bacana. A gente tem diversos tipos de cinto hoje no mercado. Tem com detalhe, sem detalhe, mais largo, mais fino. E são peças que ajudam bastante a criar essa ilusão de cintura. O segundo elemento que a gente pode apostar são os casacos acinturados. Peça com cintura levemente marcada ajuda a criar uma cintura também. A gente só tem que tomar um cuidado com as cinturas muito marcadas, porque quando a cintura é muito marcada, o efeito acaba sendo o contrário. Em vez de você evidenciar, criar a ilusão de uma cintura, você fica mais quadrada ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o elemento da cintura marcada. E o terceiro elemento são vestidos com a cintura mais baixa, marcada. Esse é um elemento bem bacana também. Vestido de cintura baixa é perfeito. Ele cria ele cria um visual de falsa cintura, marca o quadril um pouco mais para baixo, o que ajuda a melhorar a silhueta. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas celebridades que utilizaram desses elementos, tanto para o bem quanto para o mal. Bom, aqui a gente tem duas propostas bem diferentes. Parece que ela tirou uma costela de tanto que diminuiu a cintura. Essa é a diferença da cintura mais para baixo. Uma ela tá na cintura na parte média e a outra ela tá com um quadril mais para baixo. Isso causa uma ilusão de ótica e faz com que a cintura fique mais fina do que ela realmente é. A gente tem outro exemplo aqui. Que ela tá com um vestido que não favorece absolutamente nada a cintura, um corte reto, e na outra ela está com uma cintura mais marcada. É visual a diferença que um e outro traz. Então, vamos pro
próximo tipo de corpo, que é o corpo triângulo invertido. Triângulo invertido. O triângulo invertido também ele é bem visual. As pessoas desse tipo de corpo são bem visuais. As mulheres desse tipo de corpo, elas possuem ombros mais largos, um quadril mais estreito e as pernas são mais finas e geralmente o busto acaba sendo um pouco mais volumoso, naturalmente falando. É o famoso costas de nadador. As mulheres desse tipo de corpo, elas têm o ombro mais largo. Mas calma que tem tudo a gente dá jeito. A gente consegue utilizar de elementos que valorizam a beleza e que fazem você se sentir melhor com a roupa que você usa. Aqui são algumas representantes desse tipo de corpo. Tá vendo? É bem visual. Ombros mais largos, pernas mais finas e busto mais avantajado. E o que a gente quer criar para as pessoas que são desse tipo de corpo no triângulo invertido? A gente precisa de criar uma silhueta mais harmônica, criando um volume na parte de baixo e mantendo o superior sem volume. Ou seja, a gente tem que criar o volume na parte de baixo para ficar mais harmônico com a parte de cima que já tem um volume natural. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de alguns itens que você deve fugir se você é desse tipo de corpo para evidenciar o que é bonito, o que é belo no seu corpo. O primeiro item são blusas frente única. Esse modelo de peça, ele deixa os ombros nus, evidenciando mais ainda o volume na parte de cima. Então, a gente deve fugir de peças que exponham muito, principalmente a região dos ombros. Peças de alcinha também, elas não são muito indicadas. O segundo elemento que a gente deve evitar são mangas bufantes. Mangas bufantes automaticamente dão um volume maior aos ombros. Prefira sempre blusas sem ombreiras, mangas bufantes ou qualquer outro adereço que traga volume na área dos ombros. Manga bufante, ombreira, estampa muito grande, laçarotes. Tudo isso evidencia ainda mais o volume natural que a pessoa já tem nessa região. Então, a gente deve fugir desse tipo de elemento. O terceiro elemento são saias justas. O objetivo desse tipo de corpo é trazer volume para a parte de baixo. E essa modelagem evidencia ainda mais a falta de volume no quadril e na perna, justamente porque elas são peças que ajustam, que afunilam mais a perna. Agora a gente vai falar de elementos que são muito bem-vindos para quem tem esse tipo de corpo e que ficam muito bem e que valorizam ainda mais os detalhes bonitos que a gente tem no nosso corpo. O primeiro item são peças escuras na parte de cima. As cores escuras, elas tendem a diminuir a região onde ela está aplicada. Cores escuras são super aposta, tanto para blusas, camisas, camisetas, jaquetas. Então, esse é um elemento que a gente pode usar e abusar para quem tem esse tipo de corpo. O segundo elemento são decote V. Decote V. O decote V, ele traz o olhar para a área do busto, formando uma linha vertical nessa região, tirando a tensão dos ombros e alongando a silhueta. Até um V de tamanho pequeno já ajuda, não precisa de ser nada muito vertiginoso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com peças com decote canoa, porque o decote canoa, ele cria uma linha horizontal na região do ombro, que é o contrário do que a gente está buscando nesse tipo de corpo, que é disfarçar a parte que você tem mais volume e evidenciar a parte que você tem menos volume para ficar uma produção mais harmônica, um look mais harmônico. Agora eu vou dar ideias de elementos que funcionam muito bem para esse tipo de corpo. Quem tem pode usar e abusar. O primeiro deles são saias godê e saias rodadas. Esse tipo de peça, ele dá uma ideia de volume na parte de baixo.
Isso vale tanto para a parte de estampa, para a parte de cor ou para a parte de volume. Usar de elementos como esses para benefício, para harmonizar mais o corpo é sensacional. E eu vou dar alguns exemplos agora de algumas celebridades que são desse tipo de corpo e usaram para o bem e para o mal elementos também. Aqui a gente tem a apresentadora, né, Fernanda Lima. Em uma produção, ela tá com um vestido mais estruturado e no outro ela tá com um vestido com ombreiras. Parece que é outra pessoa, totalmente diferente. Uma ela tá extremamente quadrada e na outra ela tá extremamente disfarçada. Essa é a verdade. Essa é a diferença de você usar os elementos a seu favor e tirar proveito máximo disso. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma atriz de Hollywood, que em uma produção ela tá usando um vestido que tem a saia mais estruturada e na outra ela já tem um vestido que tem a parte da saia com um certo volume. Tá muita diferença. E mesmo sendo, tomara que caia, o vestido azul, acabou ficando bem mais harmonioso do que o vestido branco, que evidenciou a parte das pernas dela mais finas. Vamos indo para o último tipo, que é o ampulheta. Não menos importante. A mulher do corpo ampulheta é aquela mulher que é naturalmente sensual. Uma mulher que tem as curvas evidenciadas. A mulher que tem esse tipo de corpo, ela tem o ombro e o quadril praticamente com a mesma medida. A cintura é mais fina e as coxas são mais volumosas. E a gente tem várias pessoas representantes desse tipo de corpo. Eu acho que a mais conhecida é a Kim Kardashian, né? E a gente tem elementos também que tanto enaltecem, evidenciam as propriedades bonitas que ela tem nesse corpo, como a gente tem elementos que só prejudicam, não ajudam em nada. E eu vou mostrar os exemplos para vocês também entenderem que todos os tipos de corpos, eles têm elementos que fazem bem e fazem mal. Vamos embora. O primeiro item que eu venho trazer para vocês são peças com muito volume. As mulheres desse tipo de corpo, elas precisam de valorizar a cintura. Elas precisam de criar uma imagem de coxas mais finas e diminuir o busto, que geralmente é um pouco maior. Peças com volume ou com muito tecido, elas aumentam a silhueta. A gente sempre deve investir em modelos que são mais justos e fluidos. Peças que têm muito volume aumentam mais ainda essa região. O segundo elemento que eu tenho para trazer para vocês, que a gente deve evitar, são vestidos largos e com corte reto. Esse tipo de peça não valoriza a cintura, além de dar volume na silhueta, ou seja, evidencia mais ainda aquilo que ela já naturalmente tem. Dá mais volume ainda na parte de baixo, que ela já tem maior naturalmente. O terceiro elemento que a gente deve evitar são linhas horizontais. A linha horizontal, ela dá volume e ela acaba achatando a silhueta. Ou seja, a pessoa acaba ficando bem menor do que ela é e aumenta a parte que ela muitas vezes não é tão grande assim. O que acaba causando uma ilusão errada do tipo de corpo da pessoa. E eu vou dar algumas dicas agora de elementos que valorizam e muito o tipo de corpo das mulheres que são do tipo ampulheta. A primeira dica são listras verticais. Ao contrário das listras horizontais, as verticais, elas afinam e alongam a silhueta. Esse é um elemento que vocês devem abusar e usar demais, porque ele é muito aliado para quem tem esse tipo de corpo. O segundo elemento são as saias justas e fluídas. A saia justa evita o excesso de tecido, e a saia fluida, ela cria a ilusão de movimento, disfarçando as coxas grossas e os quadris mais largos. Esse é um elemento bem bacana também
para quem tem esse tipo de corpo. O terceiro elemento é um que é bem bacana, que valoriza e que geralmente quem tem esse tipo de corpo gosta bastante de usar, que é apostar em vestido justo e levemente acinturado. Seguindo a mesma ideia das saias justas, sempre opte por modelos mais justos, acinturados e que valorizem a cintura. Acabam criando produções bem mais harmônicas, mais bonitas, esteticamente agradáveis. E a mulher fica sempre mais bonita. E eu vou dar agora alguns exemplos de algumas celebridades também que acabaram escorregando, que são desse tipo de corpo, ampulheta, e escorregaram na produção justamente por não conhecer desse tipo de elemento, mesmo com conhecimento, com dinheiro, com recursos. Aqui a gente tem uma atriz de Hollywood que parece que é outra pessoa também. Em um ela tá com a cintura mais acima, não marcada, no outro ela tá com a cintura mais marcada. Nenhum evidencia o que ela tem de bonito, no outro não evidenciou absolutamente nada. Ao contrário, ela está extremamente apagada com essa produção. E no outro, uma grande representante desse tipo de corpo, ela está com um vestido mais acinturado, mais estruturado, e no outro, ela está com um vestido com um volume na parte de cima. Ela acabou ficando bem maior do que ela realmente é, justamente por estar utilizando um volume errado na parte de cima. Nós temos 5 tipos de corpos e eu mostrei um pouquinho de cada um para vocês. E o grande aprendizado de hoje é que todo mundo tem pontos positivos e que agradam no nosso corpo. Tirar proveito do que agrada ao invés de focar no que não agrada é o grande segredo. Conhecer verdadeiramente o seu corpo. Conhecer o tipo de corpo que você tem e utilizar dos elementos que favorecem, que valorizam esse corpo para benefício seu, para que você se sinta mais bela, mais bonita, mais confiante no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer. Esse é o grande segredo, conhecer verdadeiramente o seu corpo. Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até a próxima.